Olá, alunos! Olá, internautas! Eu sou o professor Antônio Carlos e hoje continuaremos com as nossas aulas de hermenêutica jurídica. Na aula de hoje, falaremos especificamente de um tema muito importante para a hermenêutica, que é a escola da exegese. O que seria a escola da exegese? A escola da exegese surgiu como consequência do Código de Napoleão de 1804, como uma forma de interpretação que privilegia os aspectos lógicos e gramaticais. É na escola da exegese que temos o ápice do que chamamos de positivismo jurídico. Para facilitar o nosso estudo, dividimos a aula em dois momentos. Inicialmente, faremos uma brevíssima explanação sobre o direito natural, sobre o justnaturalismo e sobre o positivismo. E em seguida, explicaremos então a escola da exegese. O justnaturalismo defende que o direito é independente da vontade humana. Existe antes mesmo do homem e acima das leis do homem. Para os justnaturalistas, o direito é algo natural, tem como pressupostos os valores do ser humano e busca sempre um ideal de justiça. O direito natural embasa-se na lei divina, na verdade revelada, em que não há predeterminação. Para os justnaturalistas, o direito natural tem pelo menos 4 características. São elas: a inviolabilidade, a imutabilidade, a universalidade e a eternidade. Ou seja, para os justnaturalistas, o direito natural é imutável, inviolável, universal e eterno. O justnaturalismo também, de modo geral, divide-se em 3 períodos distintos. Ainda na antiguidade, a partir do século VI, com o pensador Pitágoras, temos o período cosmológico. Este período onde a essência vem do universo. Já na Idade Média, temos o período teológico, entre o século XI e XII, com São Tomás de Aquino, onde a lei é estabelecida pela vontade de Deus. Já na modernidade, com Jean-Jacques Rousseau, entre o século XVII e XVIII, temos o período antropológico, que provém do homem e da razão. Em Antígona, obra de Sófocles, temos um verdadeiro apelo ao direito dos deuses. Vamos entender melhor essa história. Antígona queria sepultar o seu irmão, que teria se tornado insepulto, quer dizer, perdeu o direito de ser sepultado por um decreto de Creonte. Observem que estamos na antiguidade, onde o ritual do sepultamento era uma questão de honra, tendo em vista aí toda a mitologia que envolve a antiguidade. Mas diante do decreto de Creonte, Antígona não tinha como sepultar o seu irmão. Foi então que ela desobedece esse decreto e vai buscar no direito dos deuses a fundamentação para a sua transgressão. Quando Creonte descobre que Antígona desobedeceu o seu decreto, enterrando o seu irmão, e olha que a pena para a desobediência era o apedrejamento dentro da cidade. Mas o fato é que, ao descobrir a transgressão de Antígona, Creonte então fala a ela: mesmo assim, ousaste a transgredir a minha lei? E eis que Antígona responde: não foi com certeza Zeus que as proclamou, nem a justiça com trono entre os deuses dos mortos
as estabeleceu entre os homens. Nem eu supunha que tuas ordens tivessem o poder de superar as leis não escritas, perenes, a lei dos deuses, visto que és mortal. Pois elas, as leis, não são nem de ontem, nem de hoje, mas são sempre vivas, nem se sabe quando surgiram. Observe-se que não há aqui um real antagonismo entre o juspositivismo e o direito natural. Porém, acreditava-se que o direito natural, que o jusnaturalismo, sobrepunha-se sobre o positivismo jurídico. Ou seja, acreditava-se que havia algo maior, algo acima das leis postas pelo Estado. E este espaço inerente ao homem de justiça e liberdade deve ser respeitado por esse Estado. No período antropológico, o direito natural passou a ser incorporado pelos ordenamentos jurídicos ao lado do iluminismo, principalmente por essa nova visão mais racional e menos submissa à teologia que os juristas passaram a enxergar, a apreender o jusnaturalismo. Porém, com a ascensão do positivismo e com o apelo à cientificidade, o direito natural foi ficando cada vez mais marginalizado. Vejamos então um pouquinho, uma breve explanação sobre o positivismo. O positivismo é uma corrente filosófica que surgiu na França no começo do século XIX. Os principais idealizadores do positivismo foram o pensador francês Auguste Comte e o inglês John Stuart Mill. É um conceito que possui distintos significados, englobando tanto perspectivas filosóficas e científicas do século XIX, quanto outras do século XX. A principal ideia do positivismo era de que o conhecimento científico deveria ser reconhecido como o único conhecimento verdadeiro. Acredita que uma teoria só pode ser tida como verdadeira se for comprovada a partir de técnicas cientificamente válidas. Desde o seu início até hoje, o sentido da palavra positivismo mudou radicalmente, incorporando inclusive outros sentidos que muitas vezes parecem até contraditórios e antagônicos entre si. Neste caso, outras disciplinas que se denominam positivistas, muitas vezes não guardam relação com o positivismo de Auguste Comte. Um caso emblemático para nós é o positivismo jurídico do austríaco Hans Kelsen, tão amplamente estudado aí nas nossas aulas de teoria geral do direito. Podemos dizer que o positivismo surgiu como uma forma prática e realista à abstração e ao idealismo do direito natural, expressando-se por meio de normas válidas de um determinado tempo e espaço. Então, o positivismo surgiu como uma resposta à abstração do direito natural e trouxe consigo formas rígidas de interpretação. A escola da exegese, junto com o Código de Napoleão, é o ápice dessa forma de enxergar o direito, essa interpretação mais literal, racional e gramatical. Ao juiz cabia apenas a aplicação da lei. De forma superficial, a sua vontade é a vontade do legislador. Com o declínio do pensamento jusnaturalista e a sua forma ideal de justiça,
houve a ascensão do positivismo jurídico dentro de uma lógica de cientificidade. Mas o positivismo também vai receber as suas críticas, principalmente pelo seu excessivo apelo à subsunção. Subsunção, a rígida aplicação da norma ao caso concreto, fato, norma, sem observar os valores sociais. Ora, após a Revolução Francesa, a França ansiava por um direito nacional, e foi o que aconteceu com o Código Civil francês, que nasce sob a ênfase do racionalismo. E a escola da exegese, então, surge no escopo de trazer uma interpretação ao Código francês, uma interpretação mais gramatical, mais literal, mais nacional e, acima de tudo, uma interpretação racional da lei. A escola da exegese consistia na reunião de vários juristas franceses que orientaram o processo de criação e de aplicação do Código de Napoleão, especialmente no que se refere à exegese do texto legal. O Código Civil Napoleônico buscava unificar e positivar o direito como ferramenta de controle social e político. O codicismo é fruto do iluminismo. Hoje em dia, é muito comum pensarmos no direito codificado, mas esta codificação não se estendeu por todo o mundo, como, por exemplo, os países anglo-saxões, onde ainda impera o sistema da Common Law. Common Law é aquele sistema onde o direito é feito por meio das decisões dos tribunais e não mediante os atos do legislativo e do executivo, como é feito nas tradições romano-germânicas, que enfatiza os atos legislativos. Os dois códigos mais importantes para o desenvolvimento da codificação foram o Código de Justiniano e o Código de Napoleão. Norberto Bobbio diferencia essas duas codificações e afirma que somente o Código de Napoleão pode ser considerado um código propriamente dito, ou seja, um sistema de normas sistematicamente organizadas e expressamente elaboradas. Segundo ele, o Corpus Iuris Civilis, o Código de Justiniano, é apenas uma compilação de leis prévias e não necessariamente um código. Segundo a escola da exegese, deveria haver uma interpretação nacional e racional do direito, de forma que o exegeta é a pessoa que exerce uma forma de esclarecimento de algo que está de difícil compreensão, que esteja obscuro. No sentido normativo, o exegeta é aquele que esclarece a real acepção da norma. O Código Civil eliminou aspectos religiosos e morais que ainda havia no Corpus Iuris Civilis. Segundo Maria Helena Diniz, o racionalismo buscava simetria, construção lógica perfeita, que o levou à utopia. Foi essa mesma simetria que conduziu os franceses à idolatria do Código de Napoleão. O modo de interpretação da escola da exegese era reduzido e superficial. A ideia desse corpo de normas é reduzir o máximo possível a obscuridade e a ambiguidade da norma. Ao juiz não cabia nenhuma outra função senão a função de aplicar a lei, segundo uma suposta neutralidade e objetividade.
A vontade do legislador e do intérprete é a mesma. Ou seja, na abordagem da escola da exegese, lei e direito são sinônimos. Para termos uma ideia, durante a Revolução Francesa, os juízes se eximiam em julgar caso a lei fosse omissa. Havia um estímulo máximo à separação de poderes. Temos aqui o princípio da onipotência do legislador, que significa que os operadores do direito simplesmente se submetiam à autoridade do legislador. Havia o apego à interpretação literal da lei, ou seja, a lei era certa, não havia espaços para interpretações feitas pelo juiz. Para os codicistas, o ordenamento era perfeito, bastando-se em si mesmo. Não havia espaços para lacunas ou antinomias. Isso é o que chamamos de dogma da completude, onde todas as soluções se encontravam no código. Norberto Bobbio denomina a forma aguda desse fenômeno de fetichismo da lei, ou seja, aquela ideia do dura lex sed lex. A lei é dura, mas é a lei. O bom magistrado humilha a sua razão diante da razão da lei. Havia também certa pressão dos governos napoleônicos para que o Código francês fosse ensinado nas escolas de direito, suplantando os ideais do direito natural. Sabemos também que o direito, como amarra social, é um instrumento de dominação, e é óbvio que os franceses se utilizam deste momento para, de certa forma, impor um instrumento de dominação social e política. Algumas dicas rápidas sobre a escola da exegese. Um dos principais representantes da escola da exegese é o filósofo, político e economista Pierre Proudhon, com a famosa obra O que é Propriedade, de 1840. E os três principais períodos da escola da exegese são de 1804 a 1830, um período que chamamos de formação. De 1830 a 1880, o período chamado de apogeu. E de 1880 em diante é o período do declínio, onde o Código francês começou a passar por algumas alterações. O declínio da escola da exegese se deu principalmente por conta da ineficiência de seu processo interpretativo, pois a letra fria da lei já não era mais suficiente. Como nos ensina Maria Helena Diniz, havia a necessidade de se recorrer a outras fontes e conhecer não só a letra da lei, mas também o seu espírito. A escola da exegese foi criticada por vários autores. Em geral, as críticas se concentravam na ideia do fetichismo da lei, ou seja, a ideia de uma interpretação restrita, literal, estritamente racional, que engessava o direito. A complexidade social não comportou mais a interpretação da escola da exegese. Afinal, uma lei indeformável só existe em uma sociedade imóvel. Ou, segundo Morin, o que ocorreu foi a revolta dos fatos contra os códigos. A ineficiência no dinamismo da escola da exegese vinha não só da interpretação, mas também de como o sistema era considerado, isto é, fechado e estrito ao código. O fato é que, ao tornar a lei
a única fonte do direito, a escola da exegese não acompanhou o dinamismo da sociedade. Os mitos da neutralidade e da completude não acompanharam o dinamismo da sociedade. E é fato que esses mitos engessavam o direito e limitavam a visão do intérprete e até mesmo do legislador. Hoje, esses mitos estão cada vez mais ultrapassados, porque à medida que a sociedade muda, à medida que há a incorporação de valores, cada vez fica mais evidente as antinomias e as lacunas da lei. Por isso, o ordenamento cada vez mais caminha para uma visão de harmonização entre os poderes, através do princípio de freios e contrapesos e também do princípio da interpretação principiológica. O Código de Napoleão, bem como o avanço do codicismo, foi muito importante para a época. Satisfez com certeza os anseios daquela sociedade, mas com o dinamismo social, as críticas advindas sobre esse sistema de interpretação, principalmente através da sociologia jurídica, ocorreram as inevitáveis transformações do Código francês, ocasionando no declínio da escola da exegese. Atualmente, a interpretação gramatical é considerada uma das mais falhas, justamente por não levar em consideração esse dinamismo dos valores sociais. O intérprete deve operar lucidamente e compreender os valores sociais estabelecidos, para entender que as leis e os códigos não são um fim em si mesmo, mas são os meios para concretizar o Estado democrático de direito, onde todos nós estamos inseridos. Ficamos então por aqui. Espero que tenham gostado das aulas. Não se esqueçam de se inscrever no canal, enviar dúvidas, sugestões, críticas e até a próxima aula.